Olá, o meu nome é Pamela e minha dupla é Isabela Florencio. O nosso trabalho é apresentar uma revisão sistemática Cochrane sobre colostroterapia em recém-nascidos prematuros. A maturidade é um problema no Brasil e no mundo. O nascimento prematuro, que é aquele que se dá com menos de 37 semanas de gestação, é uma das questões mais significativas que estão relacionadas à saúde perinatal, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. No ano de 2016, a prematuridade contribuiu com cerca de metade das mortes neonatais, e ela é a principal causa de morte antes dos 5 anos de idade. Já no Brasil, segundo o relatório da OMS também, no ano de 2012, ele se encontrou entre os 10 países com maior número de nascimentos pré-termos. Já em 2013, de acordo com o DataSUS, cerca de 330 mil bebês nasceram prematuros, o que significa 11,3% de todos os nascidos vivos. Já com relação à situação atual, a taxa de nascimento prematuro está aumentando em média 1% em todo o mundo, de acordo também com a OMS. Os prematuros requerem cuidados especiais para permanecerem vivos, seja isso na sala de parto ou nos dias seguintes após o nascimento. Conforme já dito antes, a prematuridade se configura como a maior causa de morte neonatal. E além disso, ela é uma importante causa de morbidade neonatal também, como as maiores chances de déficit de aprendizagem, de doenças respiratórias e paralisias comparadas aos bebês que nascem a termo. O leite humano é composto por macro e micronutrientes, como proteínas, gorduras, açúcares, oligosacarídeos e vitaminas. Já o colostro, que é o primeiro leite, apresenta componentes bioativos que vão contribuir para a maturação do sistema imunológico do bebê. Isso porque os espaços interglandulares do epitélio mamário ainda ficam pérvios após o parto, permitindo a passagem de substâncias imunologicamente ativas da circulação da mãe para o bebê, o que contribui para as funções imunológicas que existem no colostro. Esse estímulo do colostro é o que vai auxiliar o desenvolvimento de defesa endógena contra bactérias, fungos e vírus do recém-nascido. É importante ressaltar alguns pontos relacionados à amamentação. Primeiro, a OMS recomenda que ela seja realizada de maneira exclusiva até os 6 meses de vida para que os bebês se desenvolvam de uma maneira ideal. As crianças pré-termo muitas vezes precisam de suporte adicional devido à imaturidade de seus reflexos de sucção e dos mecanismos de deglutição necessários para uma amamentação eficaz. A administração de colostro em recém-nascidos acabou levantando a hipótese de que essa terapia facilitaria o desenvolvimento de seu sistema imunológico. Por quê? Porque houve um aumento do nível sérico de IgA nas crianças que fizeram o uso de colostro. As fórmulas infantis orais, na prática médica, apesar da amamentação materna ser muito mais benéfica e eficaz do que as fórmulas infantis, elas ainda são muito utilizadas. Além disso, essas fórmulas consomem 35% do salário mínimo, enquanto a alimentação complementar da Nutriz apenas 8,7%. Além disso, de serem mais dispendiosas, essas fórmulas elas têm evidências científicas de que podem alterar a conformação corporal dos lactentes, o que vai contribuir para um maior risco de obesidade na infância e também na vida adulta. O objetivo desse trabalho, então, é mostrar melhor evidência científica utilizando uma revisão sistemática Cochrane sobre o uso do colostro orofaríngeo na diminuição da mortalidade em recém-nascidos prematuros. O artigo escolhido foi realizado no Canadá e publicado em junho de 2018. Sendo assim, a pergunta de pesquisa do artigo escolhido é a seguinte: o fornecimento de volume muito pequeno de colostro materno na boca de bebês prematuros previne complicações e melhora os resultados de saúde? De modo a observar as características do estudo, precisamos analisar o pico, em que o P representa a população, o I a intervenção, o seu procedimento padrão e o O o desfecho. No caso do artigo escolhido, o P representa os recém-nascidos prematuros, que são aqueles bebês com menos de 37 semanas de gestação que receberam cuidados em qualquer unidade neonatal. Já o I é o uso de colostro orofaríngeo, em que ocorre a administração orofaríngea de colostro fresco ou congelado ou descongelado da própria mãe dentro das primeiras 48 horas de vida. Já o grupo C é o grupo controle, que ocorre a administração simulada de água, solução salina, fórmula oral ou leite materno doado de outra mãe
ou nenhuma intervenção de controle. Já o O, que é o nosso desfecho primário, temos três principais. O primeiro é a ocorrência de enterocolite necrotizante até a alta, o segundo, incidência tardia de infecção invasiva até a alta, e o terceiro, que é a morte antes da alta. Com relação às estratégias de busca realizada pelos pesquisadores do artigo em questão, foi realizada no padrão Cochrane, com Medline via PubMed, Embase e Índice Cumulativo de Enfermagem. Também foram pesquisados os registros de ensaios clínicos para estudos em andamento e recentemente concluídos, via Clinical Trials. Além disso, anais de congressos e listas de referência de artigos recuperados para ensaios clínicos randomizados e ensaios quase randomizados também foram utilizados. A última pesquisa foi feita em agosto de 2017. No artigo em questão foram incluídos todos os ensaios randomizados publicados para os quais a unidade de randomização foi o lactente ou a unidade neonatal. Foram excluídos ensaios quase randomizados e não randomizados, como estudos controlados antes e depois. Além disso, não houve limitação quanto a nenhuma determinada região ou idioma dos artigos escolhidos. Foram incluídos 6 estudos na revisão, que são os selecionados aqui. Destes, 5 foram publicados e um deles foi descrito em um estudo inédito, de acordo com informações do autor do estudo, que foi obtido no Clinical Trials. Em relação ao risco de viés, podemos observar que 2 artigos se destacam pelo baixo risco. O primeiro é o NCT, que é um artigo obtido no Clinical Trials que estava em andamento. O segundo é o Rodrigues 2011, que também mantém um baixo risco de viés. Já por outro lado, podemos observar o GLASS 2017, que mantém alguns pontos com alto risco de viés. Podemos observar também que, de uma maneira geral, com relação à perda de segmento, nenhum dos artigos teve um risco alto de viés. Em relação aos resultados, conforme já dito anteriormente, foram incluídos 6 estudos nessa revisão sistemática, o que somou 335 prematuros com idade gestacional que varia de 25 a 32 semanas de gestação e um peso a nascer que variou de 410 gramas a 2,5 kg. Os pesquisadores não encontraram diferenças significativas entre a administração de colosso orofaríngeo e o controle para os desfechos primários. E a meta-análise também não mostrou nenhuma diferença significativa com relação ao tempo de internação hospitalar entre os grupos de intervenção e de controle. Somente os dias para alimentação enteral completa é que foram de fato reduzidos no grupo de intervenção, com uma diferença média de cerca de 2,58 dias. Com continuidade aos resultados, o efeito da administração do colosso orofaríngeo foi incerto, devido ao pequeno tamanho das amostras e devido à imprecisão dos resultados do estudo. Além disso, nenhum efeito adverso foi associado à administração de colosso orofaríngeo. No entanto, os dados sobre esses efeitos adversos, eles foram insuficientes e não foram encontrados dados numéricos dos estudos incluídos. De uma maneira geral, a qualidade dos estudos incluídos foi de baixa a muito baixa em todos os resultados. Os resultados grade foram rebaixados devido às preocupações principalmente com a ocultação de alocação, de viés de relatório, amostras pequenas, com poucos eventos e amplos intervalos de confiança. Com relação aos resultados grade, temos uma tabela que nos mostra à extrema esquerda os desfechos, que são a ocorrência de enterocolite necrotizante, a incidência de sepse, a morte antes da alta, os dias para alimentação enteral, os dias de estadia hospitalar, além da ocorrência de pneumonia e de outros fatores que foram reportados, cuja porção da tabela se encontra no próximo slide. Já à extrema direita, podemos observar o grade, que todos trazem como very low, que significa muito baixo. A conclusão a que os autores chegaram é de que são necessários mais estudos grandes e bem planejados para avaliar de forma mais precisa e confiável os desfechos da administração de colostro em orofaringe em bebês prematuros. Essas são as referências que nós utilizamos para a realização desse trabalho. Muito obrigada pela atenção.